para falar desse curso que é o Diagnóstico Psicanalítico. Então, esse é um curso para psicanalistas, para estudantes de psicanálise, para estudantes de psicologia, para psicólogos, para psiquiatras, desde que essa galera tenha uma orientação psicanalítica. No manual da psicoterapia, eu falava que era uma coisa um pouco mais aberta. Nesse aqui fica um pouco mais delimitado para quem é da psicanálise, e quem é lacaniano roxo não é para essa turma. Lacaniano roxo acho que fica para uma outra questão, para uma outra forma, um outro tipo de diagnóstico, de raciocínio clínico. Nada impede, obviamente, apesar de ter uma linha teórica e clínica, eu gosto de estudar os outros autores até para me fundamentar, para conversar, para dialogar, para me posicionar. Então, às vezes você pode ser uma pessoa, eu sou dessa abordagem aqui, mas eu quero fazer uma leitura ampliada, e pode ser que numa dessa eu descubra autores que me interessam. Eu sou desse tipo de raciocínio. Então, seguindo aqui, esquema do curso. É um curso que eu montei essa estrutura, funciona muito legal, né? Eu já fiz alguns cursos nesse formato, há um ano que eu venho fazendo nesse formato, tem dado muito certo. Qual que é a estrutura? 12 semanas de curso. 12 semanas em que você estará dentro do meu grupo do Telegram, não é o grupo aberto, é o grupo fechado, porque esse curso é pago. E nesse grupo você vai receber material, você vai receber vídeos, você vai conversar comigo, você vai colocar questões, você vai falar ali com a galera, tudo vai acontecer ali, tá? Então são 12 aulas, 12 semanas, 12 aulas. Primeira aula, diagnóstico psicanalítico, contribuição das escolas, psicologia do ego. Então falar um pouco, né, do próprio Freud, como é que parte dele algumas coisas, o que a Ana Freud faz de desenvolvimento, Hartmann, por exemplo, com a zona livre de conflitos, do ego, coisas do tipo. Depois, relações objetais, uma teoria muito importante, uma escola muito importante, onde aparece a Melanie Klein, o Ferben, o Winnicott aparece ali, apesar de ser do grupo do meio. Psicologia do Self, um cara muito importante para as questões atuais, que é o Heinz Kohut, fala muito do narcisista, e ele tem um raciocínio muito legal, por exemplo, que ele vai colocar que Freud toma o narcisismo como dado, e ele vai dizer que certas pessoas ali puderam viver o seu narcisismo. Então, chega na teoria do duplo eixo, né? Tanto a teoria que ele vai entender que mesmo, por um lado, a gente tem a ideia freudiana de que tem um destronamento, né? Tirar do trono o narcisismo de uma pessoa, mas também ele vai colocar que temos necessidades básicas do tipo sermos o brilho nos olhos de alguém de tempos em tempos. E pessoas que nunca tiveram isso ficam presos em certas patologias narcisistas. Então, começar falando para essa turma, e depois movimento relacional contemporâneo, que é onde eu vou colocar o Winnicott na história. A Nancy McWilliams coloca por aí também. Eu entendo porque ela faz, porque o Winnicott, ele, apesar de ser da escola das relações objetais, ele não é exatamente relações objetais. Quem já fez meu curso, o Winnicott, do desenvolvimento emocional primitivo, sabe que o Winnicott está falando que antes de relações objetais existe um ser ali que vai existir somente porque está contido num ambiente, então ele não tem uma experiência de objeto, ainda é uma experiência de ambiente. Enfim. Depois, aula 2, níveis de organização da personalidade, níveis neurótico, borderline e psicótico. Essa divisão é interessante, uma divisão que eu vi pela primeira vez com Otto Kemberg, em que ele vai pensar que o que mais se vê na clínica contemporânea é a questão borderline, e vai colocar que ao invés da divisão neurose, psicose e perversão, teremos ali a neurose, o borderline e a psicose, e um monte de coisa que acontece ali, e muitas vezes vai ter ali a perversão como uma das montagens do quadro borderline, dessa categoria borderline, e tantas outras. Então ele vai usar muito a questão borderline como paradigma. Eu vou trazer essa discussão em texto, que eu acho que é legal, por mais que você discorde, acho que é legal você passar por essa discussão, e se concordar, talvez você encontre aí um caminho muito interessante para você estudar. Na sequência aqui, ó, personalidades psicopáticas, as antissociais, né? E aí vem uma estrutura que me agrada muito no livro da Nancy McWilliams, que eu vou adotar exatamente isso. Ela sempre coloca assim, o que é o self para essas pessoas, mas antes disso eu vou falar um pouco do self, a questão do si mesmo, que o Winnicott já fala muito disso. Então, o que é o self desse tipo de personalidade? Como se dá a questão transferencial e contratransferencial, porque a gente está pensando em termos de prática, de manejo clínico. E uma coisa que é uma das partes que mais me agrada, que é a questão do diagnóstico diferencial com relação a outros tipos de diagnóstico. Porque muitas vezes você atende alguém e fala assim, nossa, mas eu estou atendendo um paciente tal, mas lembra muito isso. Olha, esse paciente aqui
e parece que é antissocial, mas olha quanta coisa narcisista tem nele. Então, é narcisista, é antissocial, então isso daí é interessante fazer essa reflexão do porquê é uma coisa e porquê que não é a outra, para ajudar na delimitação do diagnóstico. Lembrando aqui, é uma delimitação não para encerrar a pessoa, mas para te dar um norte. Domine todas as técnicas, seja mal humano, assim, seja mal humano, mas domine as técnicas, vai estudar, vai delimitar. Eu sempre falo, você precisa, por exemplo, eu uso sempre analogias com música. Uma coisa é você tocar qualquer coisa no instrumento musical sem saber nada, fica uma porcaria. Outra coisa é você já ter estudado de tudo, todas as escalas possíveis, tocar com um monte de gente, praticar horas e horas, anos e anos, e depois você toca qualquer coisa. Então é diferente um Coltrane tocando qualquer coisa no saxofone e eu pegando o saxofone e tocando, são coisas completamente diferentes. Então o qualquer coisa, né, precisa passar por um estudo formal, assim entendo. Então aqui, quando eu penso em estudar diagnóstica, passa por um estudo formal para depois você ficar mais livre, mas primeiro tem que passar por aí também. Então aqui, por exemplo, eu vou trazer um pouco da ideia do Winnicott sobre a questão antissocial. O Winnicott é um cara que tem uma leitura muito interessante do antissocial, como o ato antissocial, o gesto antissocial, como um pedido de ajuda. Eu acho que isso é muito interessante de se pensar e vai ser trazido aqui. Quarta aula, personalidades narcisistas. Mesma divisão, o self, transferência e contra-transferência e o diagnóstico diferencial. Nessa hora aqui, trazer o Kohut para falar um pouco, né, da ideia dele, sobre o narcisismo, mas também o Otto Kemberger, que tem uma leitura interessante sobre narcisista, e eles falam muito bem de narcisistas, mas de pontos de vista diferentes. Tá? Então eu vou trazer um pouco esses autores para ampliar essa leitura. Depois temos aqui, deixa eu seguir também aqui que eu tenho uma... Tá. Deixa eu achar aqui... Depois temos aqui personalidades narcisistas, depois personalidades esquizoides, que é algo muito interessante. Vou trazer nessa hora, além de falar do self, transferência contra transferência, diagnóstico diferencial com outros quadros, eu vou trazer aqui um cara chamado Ronald Febin. Quem faz aula comigo, eu sempre falo desse cara, sempre faço comentários, usei muito na época do mestrado, e ele é um cara que vai dizer que somos esquizoides, todo mundo é esquizoide em um certo nível. Então, é uma ideia de que nunca temos uma inteireza que nada nos desmonte. Então tem algo de esquizoide em todos nós e isso pode ter graus maiores ou menores de estruturação. Também vou falar um pouco do Ronald Lang aqui, que vai falar sobre essa questão do esquizoide, então para enriquecer essa aula, para deixar a aula mais profunda e com mais leitura. Depois temos aqui personalidades paranoides, então temos aqui... o self, transferência contra transferência, o diagnóstico diferencial, como por exemplo, personalidade obsessiva, porque é muito comum falar isso. Nossa, se você pega, né, eu vejo no curso do Freud, nós trabalhamos numa aula o Homem dos Ratos, na outra aula o caso Schreber. E o pessoal fala assim, nossa, como é parecido uma série de coisas. Pois é, por isso que o diagnóstico diferencial pode ajudar a mostrar o que é específico de um e o que é específico do outro, né? Inclusive vou trazer aqui o caso Schreber numa leitura atual, né? Que a gente pode pensar o que ele deixou de lição para nós nos tempos atuais. Depois na sequência aqui temos personalidades maníacas e depressivas, né? Que é a aula 7. O self, transferência contra transferência, e aí eu vou trazer um pouco, mais uma vez, algumas leituras do Febin sobre isso, sobre o que ele chama de quase uma questão que ele chama de automaternagem, a gente pode pensar por aí. O Winnicott falando sobre o olhar, o rosto da mãe que não devolve o humor do bebê, mas devolve ali o próprio estado depressivo dela. Da Klein, para entender um pouco a posição depressiva, mas de uma outra forma, onde se encaixa nisso aqui, e obviamente passar pelo luto e melancolia, que é o clássico do Freud falando sobre isso. Na sequência nós teremos personalidades masoquistas. Não, tem aqui, ó, aula 8, personalidades maníacas, mesmo esquema, self, transferência, etc. Depois, masoquistas e autodestrutivas, também é uma coisa muito comum, né, nos tempos atuais, você escutar pessoas que se cortam, que se mutilam. Será que a pessoa que se corta está nesse movimento aí masoquista? Não se trata disso, uma reflexão importante a se fazer. Caminhando, né, para a aula 10, personalidades obsessivas e compulsivas, mesma estrutura, diferenciação de esquizoides, narcisistas,
E aí vem uma aula que eu gosto muito, que é a 11, personalidades histéricas / histriônicas, em que aí eu vou trazer, além da estrutura self-transferência, diagnóstico diferencial, trazer um pouquinho do Christopher Bolas, que tem um livro sensacional chamado Histeria, em que ele tem lá algumas hipóteses que me agradam muito, dentre elas que muitas das leituras chamadas de borderline de casos têm a ver com uma roupagem atual da histeria, né? Se a histeria é uma, entre aspas, doença que imita, a gente não pode pensar na imitação que funcionava lá na época de Charcot com as imitações atuais. Tem algumas coisas para pensar nisso, algumas sugestões de leitura, vão caminhar por aí. E por fim, funcionamento psicológico dissociativo, mesma estrutura, o self, contra transferência, por aí vai. O que isso diferencia da psicose, diferencia do borderline e por aí vai. Bom, estrutura das aulas. Toda segunda-feira o envio de um vídeo, de uma videoaula, de um desses assuntos que eu falei para vocês, e um PDF escrito por mim, resumindo o assunto. Terça-feira, um texto de aprofundamento, um PDF de algum material. Quarta-feira, um outro texto de aprofundamento. Quinta-feira, aí só para explicar uma coisa, isso tudo está acontecendo, o grupo do Telegram está fechado, porque senão fica uma zona. Então segunda está fechado, terça está fechado, quarta está fechado, porque o pessoal está recebendo o material estudando e anotando as dúvidas. Quinta-feira eu abro o grupo de manhãzinha e deixo ele aberto até a noite e aí o pessoal taca dúvidas lá dentro. E aparece dúvida pra caramba. Final do dia ali, né? Fecho o grupo. Sexta-feira eu recolho todo esse material e começo a preparar um vídeo de resposta. Então eu vou responder em vídeo as perguntas de vocês. Então não é um curso assim que eu gravei e que você ficou em dúvida, vai ficar com a dúvida. O vídeo da segunda-feira ele é gravado, então não tem o que fazer com esse aqui, é só assistir, ler, etc e tal. Mas na quinta-feira você manda material e perguntas para eu preparar um vídeo para no sábado, no final de semana, sábado e domingo, você recebe isso e então você pode lá ter suas dúvidas sanadas. Por que esse curso, uma coisa me pergunta assim, por que você não faz aula ao vivo? Eu já fiz aula ao vivo, quebrei a cara, você tinha lá às vezes turma com, sei lá, tinha 100 pessoas. E aí se você faz ao vivo, sempre alguém fala assim, dá pra você gravar? Porque às vezes eu não consigo ter horário. Aí eu, beleza, vou gravar porque tem gente que realmente não consegue. Quando a galera vê que é gravado, vira uma várzea. O que acontece? O grupo tinha 100 pessoas. Quantos estavam online assistindo? Na hora, 20, 19, 25. Ficava nessa média. E eu fiz isso por 3 grupos pelo menos e vi que sempre repetia isso, né? Então, 3 grupos com 12 aulas cada, sempre repetia isso. O que eu percebi então? Não dá para fazer dessa forma. Preferi fazer gravado, porque fica com mais qualidade, né? Fica menos dispersão para dar aula, mas você tem a chance de interagir quando você coloca as perguntas e eu preparo o vídeo resposta, né? Tá tudo no site salvadoresferreirapsi.com.br. No final do curso, você recebe um certificado de participação. Esse curso não te habilita a ser psicanalista, não te habilita a ser psicólogo, não te habilita a ser psiquiatra, nada disso. Você faz um curso desse, geralmente a pessoa que já estuda e quer aprofundar, né, quer ter uma leitura mais complexa, quer ter uma leitura mais diversificada. Então, é um tipo de curso que eu sei que amplia o conhecimento teórico de vocês, que amplia raciocínio clínico, que amplia uma porção de coisas, mas isso não te habilita a ser um clínico, ok? Eu falo isso porque tem gente que acha que vai comprar um curso meu assim, vou virar psicanalista. Não, não vai. Nem psicólogo, nem nada. Você pode se aprofundar com algumas coisas e eu sei que dá para fazer muito bom uso desses cursos. Mesmo esquema, vocês vão mandar mensagem lá no WhatsApp. Não é o WhatsApp pessoal, não é o que o pessoal, é o que está no site, que é o 989368663. Você me manda lá. Provavelmente, hoje eu não respondo mais, você vai falar com uma mensagem automática. E aí eu fico respondendo ao longo do dia em janelas de atendimento, essas coisas. É bem artesanal ainda o negócio. Ó, já começou a aparecer aqui, ó. Sobre o curso Manual da Psicoterapia, já começou a aparecer. Então, isso é um bom sinal. É isso aí, gente. Boa noite. Se tiverem dúvidas, manda lá no Telegram, manda no canal do Telegram, manda no WhatsApp que eu falo para vocês.